Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, senhores, nós vamos no vídeo de hoje continuar a leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos a estudar um grande grupo temático que é o direito probatório. Estamos vendo mais precisamente as ações probatórias autônomas. Vamos continuar a análise da arguição de falsidade. No último vídeo nós já fizemos algumas considerações a respeito desse procedimento. Vamos continuar onde nós paramos, está na tela aí destacado para os senhores, a participação do arguido. Vamos, portanto, sem maiores delongas. Instaurado o incidente de falsidade, seja em que fase processual for, e haja ou não pedido de resolução da questão em caráter principal, o processamento da arguição é prioritário. As providências previstas no artigo 432 terão preferência, de modo que os demais atos do processo, ressalvados os urgentes, serão deixados momentaneamente em segundo plano. Ou seja, formulada a arguição, prontamente se ouvirá o réu e se produzirá a prova para a verificação da veracidade do documento. O CPC de 73 chegava a aludir à suspensão do processo, mas era uma suspensão imprópria, pois não sustava o processo integralmente, mas apenas seu retardamento do seu curso. Por isso, o CPC de 2015 não fala em suspensão. De resto, o poder de modulação procedimental concedido ao juiz no inciso 6º do artigo 139 autoriza-o a motivadamente atenuar a tramitação prioritária da arguição de falsidade. Dado o caráter incidental da medida, a intimação para a resposta do arguido faz-se na pessoa do advogado da parte, mesmo quando o arguente requerer o julgamento como questão principal em uma ação incidental. Mas se o arguido for revel, sem advogado constituído nos autos, relativamente à demanda principal, e tiver sido formulada a ação declaratória incidental de falsidade, suponha-se, por exemplo, que não se configurou o efeito principal da revelia e o documento foi trazido de ofício aos autos. Caberá nova citação pessoal da própria parte. O arguido tem prazo de 15 dias para apresentar resposta. A ele se aplicam as regras de prazo em dobro dos artigos 180, 183, 186 e 229, quando for o caso. Se a documentação e a consequente aferição da veracidade for extensa ou complexa, o juiz pode ampliar o prazo em decisão motivada. Vejam mais uma vez o inciso 6º do artigo 139 do CPC a esse respeito. Se tiver sido formulada ação declaratória incidental de falsidade, a ausência de resposta do arguido caracteriza a revelia relativamente a tal demanda, mas não ocorrerá necessariamente a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, previsto no artigo 344. Em regra, a tal presunção contrapor-se-á outra, a presunção de veracidade do documento. Por isso, independentemente de haver efetiva resposta do arguido, o artigo 432 caput manda o juiz promover de ofício o exame pericial. Por outro lado, se o arguido estiver representado por advogado no processo,
Ainda que revel no que tange à arguição, seu patrono será intimado dos atos desse incidente. Ônus da prova da falsidade. Em princípio, o ônus de provar a falsidade recai sobre o arguente. Inciso 1º do artigo 373, que trata sobre o ônus da prova em geral, e o inciso 1º também do artigo 429. É possível sua redistribuição judicial ou convencional, nos termos dos parágrafos 1º a 4º do artigo 373. Mas não se pode afirmar que, como cumpre ao juiz determinar de ofício o exame pericial, artigo 432, não se poria ônus da prova no incidente de falsidade. Por um lado, quando se tratar de falsidade ideológica, outros meios de prova podem ser necessários. Por outro, mesmo na arguição de falsidade material, a perícia pode ser inconclusiva ou impossível, hipótese em que o juiz considerará o ônus probatório como regra de julgamento, decidindo contrariamente ao onerado. A prova pericial. Como já indicado, o juiz deve determinar de ofício a realização de exame pericial do documento. É o que consta do caput do artigo 432. A regra justifica-se no âmbito da arguição de falsidade material, aferível precipuamente por perícia, mas não faz sentido na hipótese de falsidade ideológica. As partes podem escolher consensualmente o perito que fará o exame, observados os limites e as condições do artigo 471. Em qualquer caso, não se descarta a realização de uma segunda perícia, se a primeira for inconclusiva ou pouco satisfatória. Vejam o que dispõe o artigo 480. Se a aferição da adulteração do documento independer de conhecimento técnico especializado, for impraticável ou for desnecessária por conta de outra prova colhida antes no processo, por exemplo, confissão da parte, não se fará exame pericial. Vejam o parágrafo 1º do artigo 464. Ainda, se a verificação da veracidade documental revestir-se de menor complexidade, de ofício ou a pedido das partes, a perícia poderá ser substituída pela prova técnica simplificada, com a simples inquirição de um especialista. Vejam o parágrafo 2º a 4º do artigo 464. Ou então, o exame pericial pode ainda ser dispensado se ambas as partes trouxerem, com a arguição e a resposta, laudos técnicos e documentos que o juiz repute suficientes para elucidar o caso. Artigo 472. A retirada do documento dos autos. Se o próprio arguido foi quem trouxe o documento para os autos, ele pode propor-se a retirá-lo e assim encerrar o incidente, sem produção probatória e decisão sobre a alegação de falsidade. Não se trata de confissão da falsidade, nem de reconhecimento da procedência do pedido do arguente, hipóteses em que o juiz julgaria procedente a arguição. O arguido apenas desiste da produção da prova documental. No CPC de 73, explicitava-se a necessidade de o arguente concordar com a retirada do documento. No silêncio do CPC de 2015, ela é necessária, essa concordância? Se com a arguição formulou-se ação declaratória incidental de falsidade, parágrafo único do artigo 430, a concordância do arguente é indispensável. Ele pode preferir levar adiante o incidente para obter declaração de falsidade com coisa julgada material, que lhe servirá inclusive em outros litígios ou processo em face do adversário. Nessa hipótese, se a arguição foi formulada em litisconsórcio, é preciso o assentimento de todos os litisconsortes. Por outro lado, se não houve o pedido de resolução da questão de falsidade em caráter principal, a concordância do arguente é em princípio prescindível, uma vez que ele não obterá com a decisão meramente incidental de falsidade mais do que conseguiria com a retirada do documento, sua simples não utilização como meio de prova naquele processo. Mas não cabem respostas absolutas. Suponha-se que uma parte do documento não impugnada quanto à veracidade favoreça o impugnante. Nessa hipótese, está também configurado seu interesse jurídico para opor-se ao desentranhamento. E o juiz, em face do consenso entre as partes na retirada do documento, pode insistir em sua permanência nos autos e na realização da perícia? Ainda que não se possa adotar solução radicalmente privatista, deve-se, na medida do possível, preservar a liberdade das partes, na busca de um procedimento mais simples e racional,
toda vez que isso não prejudicar a qualidade do resultado do processo nem lesar terceiros. Daí podem ser definidos alguns vetores. Em primeiro lugar, o juiz pode reputar o documento indispensável para a formação do seu convencimento. E diante da indefinição sobre sua falsidade, concordância em retirar não significa reconhecimento de que é falso, pode insistir no exame pericial, mediante decisão fundamentada. Se a perícia apontar para a veracidade do documento, o juiz poderá considerá-lo como prova. O segundo vetor. O juiz também pode negar o desentranhamento, se houver claros indícios de que isso se presta a lesar terceiro. Artigo 142. De todo modo, nesses dois casos, se havia sido formulada ação declaratória incidental, parágrafo único do artigo 430, essa não poderá ser mantida contra a vontade das partes. A questão da falsidade só poderá ser resolvida incidentalmente, e não mais como questão principal, se as partes concordaram em retirar o documento dos autos. Quarta consequência. Se o documento não foi juntado aos autos por uma das partes, e sim de ofício ou por um terceiro mediante requisição ou autorização do juiz, também se reduz a margem de disponibilidade delas relativamente a tal prova. Elas ainda podem acordar sua retirada dos autos, mas terão o ônus de demonstrar que o documento é dispensável para a instrução da causa e que sua retirada não lesa a terceiros. Quinto vetor. O CPC admite com largueza negócios processuais celebrados antes ou no curso do processo. É a cláusula geral do artigo 190. A retirada do documento pode inserir-se no contexto de uma convenção dessa natureza, por exemplo, pacto limitando a prova à espécie documental, que, se presente seus pressupostos objetivos e subjetivos, deve ser respeitada pelo juiz. Sexto vetor. Aliás, o consenso entre as partes quanto à retirada do documento é, em si, um negócio processual. E sétimo vetor. A circunstância de a falsidade documental constituir crime não é por si só fundamento para o juiz negar o desentranhamento. Se o caso for grave e houver sérios indícios de falsificação, o juiz pode, ainda que permitindo a retirada do documento dos autos, oficiar ao Ministério Público para que apure eventual crime. A resolução da arguição, sua natureza, efeitos e autoridade. Quanto o incidente de arguição é suscitado sem a propositura da ação declaratória incidental, isto é, sem o pedido de resolução da questão como principal, a definição da questão será simples etapa da fundamentação da decisão de mérito da causa. Ou seja, integrará a motivação da sentença ou da decisão interlocutória de mérito. Sob esse aspecto, não se terá propriamente uma decisão sobre a questão. A decisão será sobre o mérito da causa. A autenticidade do documento será enfrentada na motivação dessa decisão. Já quando houver o pleito de que a arguição seja resolvida como questão principal, a sua resolução constituirá um capítulo decisório próprio, que se apresentará na parte dispositiva da decisão da causa, ao lado do capítulo relativo ao mérito. Mas, eventualmente, a arguição da falsidade será objeto de decisão interlocutória. A arguição de falsidade pode ser reputada inadmissível desde logo, antes mesmo que se profira a sentença sobre a demanda principal. Tem-se, então, decisão interlocutória, parágrafo 2º do artigo 203. A arguição pode ainda ser acolhida ou rejeitada, reputando-se o documento falso ou verdadeiro, na fase de saneamento do processo, por não necessitar mais de provas. Também aí se terá decisão interlocutória. A decisão que rejeita, no mérito, a ação declaratória incidental de falsidade tem essencialmente eficácia declaratória negativa. Ela afirma não haver o direito à declaração da falsidade do documento. A decisão que acolhe essa demanda incidental é preponderantemente declaratória. Reconhece-se um fato pré-existente, a falsidade do documento, mas tem também certa carga constitutiva negativa, a de desconstituir a eficácia probatória do documento declarado falso. Quando encartada na sentença, a resolução da arguição de falsidade, tenha ou não havido ação declaratória incidental, seja ou não de mérito, é recorrível por apelação, artigo 1009. Já quando decidida antes em decisão interlocutória, a recorribilidade subordina-se à seguinte distinção.
Em primeiro lugar, se houve ação declaratória incidental, a sua resolução em decisão interlocutória é recorrível mediante agravo de instrumento, tenha ou não havido julgamento do mérito. Parágrafo único do artigo 354, parágrafo 5º do artigo 356 e incisos 2º e 13 do artigo 1015, sob pena de preclusão e consequente coisa julgada formal e, no caso de decisão de mérito, coisa julgada material, artigo 502 do CPC. Em segundo lugar, se houve a simples arguição de falsidade desacompanhada do pedido de julgamento como questão principal, a decisão interlocutória que resolve é autonomamente irrecorrível. Artigo 1015, podendo ser pleiteado seu reexame em preliminar de eventual apelação contra a sentença ou nas respectivas contrarrazões. Parágrafo 1º do artigo 1009. A declaração da falsidade do documento, assim como a rejeição da arguição, só constituirá um comando sentencial apto a fazer coisa julgada quando a parte arguente houver formulado o oportuno pleito nesse sentido. Artigo 433. Não incide o artigo 503, parágrafo 1º, de modo a resolução incidental da questão fazer coisa julgada independentemente de demanda, pois a falsidade ou veracidade do documento não constitui questão prejudicial em sentido estrito, mas uma questão de fato. Se não tiver havido ação declaratória incidental, parágrafo único do artigo 430, combinado com o artigo 19, inciso 2º do CPC, aplica-se a resolução da questão de falsidade ao artigo 504, inciso 2º. Ela será resolvida apenas incidentalmente na motivação da sentença, sem autoridade de coisa julgada. Já se tiver havido a ação declaratória incidental, a resolução da questão integrará a parte dispositiva da sentença, constituindo um comando sentencial. Sendo a arguição solucionada em seu mérito, com o trânsito em julgado haverá coisa julgada material. Formando-se a coisa julgada material, em qualquer disputa entre as mesmas partes, inclusive em outros processos judiciais, já não se poderá mais controverter sobre a falsidade do documento, declarada ou rejeitada. Nenhum juiz mais poderá considerá-lo veraz, no ponto em que declarado falso. Nenhum juiz poderá afirmá-lo falso por aquele mesmo fundamento, já repelido no comando sentencial anterior. Se a declaratória incidental de falsidade foi julgada improcedente, o documento só poderá ser considerado falso por um motivo diverso ou num ponto distinto daquele apreciado antes. Quando isso ocorrer, estar-se-á respectivamente diante de nova causa de pedir ou de novo pedido, configuradores de nova demanda, alheia aos limites da anterior coisa julgada. Ademais, terceiros que não tiveram a oportunidade de participar do incidente de falsidade não serão atingidos pela coisa julgada material, lá os limites da coisa julgada, limite subjetivo do artigo 506 do CPC. Então, com isso, a gente termina a análise do direito probatório, vamos assim dizer, e vamos, a partir do próximo vídeo, tratar da audiência de instrução e julgamento. Mesmo que isso tenha um pouco a ver com o direito probatório, já que é na IJ que se produz as provas de espécie oral. Tá? Mas vamos tratar a partir do próximo vídeo, está na tela destacado para os senhores, da audiência de instrução e julgamento. Então era isso que nós tínhamos para falar por hora, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.